Boa noite, sejam bem-vindos. Mais essa noite de estudos espirituais, mais essa noite maravilhosa de bate-papo, conversa, troca de ideias e confraternização. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje, o bate-papo vai ser sobre continuação do caminho espiritual, se manter no caminho espiritual, né? Uma das dificuldades maiores dos estudantes espirituais é se manter no caminho enquanto estudante espiritual, porque a maior parte das vezes o estudante do caminho espiritual ele está ali porque ele está buscando alento para alguma coisa, para algum problema que ele está passando grave, né? Ou até nem tanto grave, mas mesmo assim essa situação bem mais complexa, mais dificultosa para ele. Então, o caminho espiritual se apresenta uma oportunidade, como uma opção, já que tudo mais que ele já tentou até então não teve muito efeito. Então, dessa forma, o estudante do caminho espiritual, ele começa, ele começa a fazer uma busca, né, para ver espiritualmente o que está faltando no caminho dele, o que que ele está buscando, né, todas essas coisas para que ele possa, de forma mais efetiva, encontrar uma saída, encontrar o porquê esse problema estar ocorrendo na vida dele, né? Ou assim por diante, né? Aí cada um vai ter ali o seu motivo por estar no caminho espiritual. E mas como já é de praxe, né? Eu dou um spoilerzinho bem logo no começo. Então, o pessoal que tá aí já no caminho, é, o motivo pelo qual você entrou te empurrou mesmo. Aquele que foi com os dois pés na porta e te empurrou para o caminho espiritual mesmo, esse motivo mais ali profundo, aquele que você mais tem dificuldade de sanar, esse é o motivo que vai ser, esse vai ser o último problema a ser solucionado, justamente por ele ser o maior problema que você tem. Por ser o maior problema que você tem, essa questão ela é deixada por último para que não ocorra um estudante do caminho espiritual, um estudante do caminho infinito, do caminho do meio, enfim, qualquer caminho que você porventura tentar escolher, ele vai ser o último problema, né? O problema nem é de fato problema, mas sim uma aparência, né? Mas enquanto você não, não encontra a verdade que dissolve esse problema, ele vai continuar existindo ali para você, vai continuar perdurando para você. E aí, é, como como esse motivo é o último a ser solucionado, muitos estudantes têm o costume de sair do caminho, é, simplesmente desistir ou mudar. É que já não para quem já chegou nesse nível de, de autoconhecimento, de perceber que eu sou Deus, eu e meu pai somos um, de já começar a meditar, de começar já nessa jornada de autoconhecimento, conhece a ti mesmo, e conhece a verdade, e ela vos libertará. Essa jornada realmente, né, de caminho do equilíbrio. Então, quando você começa nisso, você já não tem mais aquela questão com religião A, com religião B, com culto A, culto B, com doutrinas e nada mais te prende. Nada mais é uma corrente que te mantém em algum lugar. Mas mesmo assim, o estudante do caminho espiritual chega num ponto em que ele se percebe que tem muitas dificuldades ainda. Mesmo que já tenha avançado muito, mesmo que já tenha crescido muito,
é, e ali já tenha feito grandes avanços no autoconhecimento, mesmo assim, o estudante do caminho espiritual, ele tem essa dificuldade porque, primeiramente, é, é uma coisa muito profunda essa questão que levou ele ao caminho espiritual. E por ser essa questão muito profunda, o que que acontece? O estudante do caminho espiritual, quando ele não, ele está acostumado, ele vem de uma série de crenças e conceitos que levam ele a crer que Deus vai responder assim, que Deus vai sanar o problema assim. E justamente esse problema em particular, ser o último, é uma das questões que mais pegam o estudante espiritual, porque ele se sente desamparado, ele se sente perdido, né? Porque na maioria das vezes é uma coisa que tira a pessoa de todo o centro do equilíbrio dela. Pode ser financeiro, pode ser amoroso, enfim, infinitas ilusões aí para a pessoa ter que lidar. E esse problema, como é grande, como ele é profundo, ele tem uma raiz mais intimista para o estudante espiritual, e começa a avaliar o caminho dele, não com aquela tranquilidade do equilíbrio, mas com o peso do julgamento. Por isso que se torna um processo muito fácil nesse momento, estudante do caminho espiritual sair do caminho espiritual. Muitos saem do espiritual justamente nesse ponto de o, a dificuldade de arrumar esse problema, que pode ser até de saúde, pode ser aquela doença gravíssima, deixa ali debilitado, que não te permite fazer muita coisa, enfim, sabendo que é uma ilusão, estudante do caminho espiritual, ainda assim ele tem essa dificuldade para lidar com isso. Dificuldade emocional, dificuldade intelectual, porque não faz sentido, né? Esse ser o último problema, mas por ser o último problema, ele tá ali porque se fosse resolvido logo de cara esse problema, ele, eu falo isso por mim, todos os mestres também têm esse mesmo ponto de vista, né? Os Siddhartha Gautama, Saint-Germain, Helena Blavatsky, eles, se você for pesquisar bem a fundo, eles também perceberam isso e para os seus alunos eles também passaram dessa mesma forma, que isso se dá porque se você tiver esse pequeno problema resolvido logo de cara, você vaza do caminho espiritual, seu problema está resolvido. Seu ego vai tomar conta, vai vir adiante. Ah, ó, eu resolvi o problema. Eu resolvi o problema. E deixa tudo como que está. Então, para que você avance, para que você tenha essa percepção mais profunda que está ocorrendo contigo, isso só ocorre porque seu avanço é mais importante do que a solução desse problema. Até Yogananda diz uma frase mais ou menos assim, que a gente dá muita importância para as coisas que a gente faz, para as nossas tarefas, nossos, enfim, para os nossos trabalhos, em tudo na nossa vida humana. Dá muita importância para as nossas responsabilidades humanas. Não que elas não tenham importância, não vamos deturpar a coisa, mas a gente dá muita importância para elas. A gente perde noites de sono, se estressa, enfim, a gente sai do equilíbrio. Então, para que você tenha agora um pouco de mais de equilíbrio de percepção do que está ocorrendo contigo, se você chegou aqui nesse vídeo por causa desse problema, está se sentindo ali desamparado no seu caminho espiritual, não precisa
sair dele, independente de qual for. Não precisa sair dele nesse momento. Se você se sente confortável, não precisa sair desse caminho espiritual. Só tenha a convicção de que esse vai ser o último problema a ser sanado. Por quê? Justamente porque senão você sai do caminho espiritual e não volta mais. Por causa do seu ego. O ego está muito profundo nessa questão. Então, por esse motivo, você continua com esse problema ali, com essa farpa, com essa questão em aberto. Continuar com essa questão em aberto tem um segundo ponto ali que é muito importante também para o estudante do campo espiritual, porque você vai começando a criar sua confiança no caminho espiritual, que é um caminho de volta para dentro, não para fora, nem de busca de nada. Já não está mais buscando nada. Você sabe que está tudo dentro. Então, você começa a criar uma confiança de que o caminho é esse, tão maior, quando você menos esperar, você, você não precisa de mais nada, nem da solução do problema para continuar no caminho. Essa é uma questão muito importante. Ah, para quem também já está aí, né? Dando nesse exemplo de quem já está no caminho espiritual, já percebeu que os problemas que a gente vai enfrentando no caminho espiritual, eles vão escalonando. Parece até que que em vez de se resolverem, de sanar os problemas, de o caminho espiritual não ter problemas mais, né? E na cabeça do ser humano é isso. Eu entro no caminho espiritual, os problemas vão evaporar. E é extremamente ao contrário. Não tem nada a ver com isso. Tanto é que o caminho espiritual é um caminho de voltar-se para dentro, e justamente esse voltar-se para dentro é o autoconhecimento. Então, todo aquilo que você jogou para debaixo do tapete, aquela questão que você nunca teve coragem de olhar, aquela questão que você nunca teve condição de elaborar para conseguir trazê-la para o caminho espiritual, meditar sobre ela, com mais equilíbrio e conseguir ali ter essa parcela de crescimento espiritual, justamente por ser essa dificuldade toda ali, por ter toda essa questão, você vai criando ali, você vai, aliás, você vai percebendo que vai escalonando o problema. E você olha, mas caramba, mas não era para sanar o problema? Vai escalonando, mas é justamente isso. Você está se conhecendo, você está olhando para si mesmo, você está se voltando cada vez mais para dentro de si. Então, você vai tirando cada vez mais. É como se você estivesse num quarto escuro. Você vai tirando cada vez mais as caixas que estão mais no fundo desse quarto. Lá no fundo, empoeiradas, soterradas de um monte de sabe-se lá o quê, preconceitos, julgamentos, de problemas e mais não sei o que lá mais. Então, é mais difícil de tirar essa sujeira, de mexer nesse problema. Então, conforme você vai crescendo espiritualmente, e lembrando que crescer espiritualmente não tem nada a ver com uma coisa que você vai buscar lá fora, ou que você vai receber de alguém ou de algum ser espiritual, uma coisa. Esse crescer espiritual é o crescimento do seu autoconhecimento, de quem você é. Eu sou Deus. Eu e meu Pai somos um, tem outro. Ponto. Quanto mais você vivencia isso, você se capacita a ir lá e pegar coisas mais profundas e trazer à tona para trabalhar com aquilo. Por isso que o caminho espiritual não é um caminho de tranquilidade. Ele tem seus espinhos, mas mas isso não quer dizer que os espinhos sejam uma coisa ruim. Como você vai ter que mexer naquilo, vai ter que limpar essa casa espiritual, trazer à tona toda aquela sujeira que
estava escondida, que estava lá largada no escuro, então você vai ter que embrenhar lá. E incomoda isso. Por isso que parece dolorido, por isso que parece um problema gigantesco. Você está embrenhando, você está indo lá buscar todas essas questões que estavam lá, a profundidade do ego humano, ali soterradas entre infinitas coisas ali que você experienciou e nessas infinitas vidas também. E você vai trazendo à tona, por isso que vai escalonando. E como é cada vez mais profundo que você vai para trazer à tona essa questão espiritual, essa questão do ego, para trazer à tona, para iluminar isso, cria-se essa aparência, novamente a aparência, que você não está caminhando, que você não está conseguindo, porque muitas vezes a aparência que vem é a mesma que veio semana passada e retorna ali de novo. Retorna de novo na semana seguinte, mês atrás de mês e semana atrás de semana e dia atrás de dia. Por quê? Ainda não aprendeu aquele processo. Então você volta lá e pega aquela caixinha de novo, aquela aparência de novo, olha para aquilo de novo, elabora de novo, medita de novo sobre aquela questão, situação e vai trabalhando com aquilo. Até o momento que mesmo que venha aquilo, você percebe que nem mesmo quando vem essa aparência, ela não te afeta mais. Essa é a questão do caminho espiritual. Por isso que o caminho espiritual, a maioria das vezes, é muito difícil. Por causa disso, até todos os mestres deixam bem claro isso, porque eles têm dois, três, meia dúzia ali que entendeu bem, compreendeu bem, que segue, que está ali, está acompanhando, e o restante já não, mais uma dúzia e que entendeu mais ou menos, que está tentando, sabe? E a grande maioria que só pegou a superfície do que está ali. Essa grande superfície do que está ali é a grande maioria, que são as pessoas que vão entender intelectualmente e olha lá e vão interpretar aquela verdade, aquela experiência conforme as suas seus preconceitos, os seus conceitos, os julgamentos e assim por diante. Vão ser interpretações. Porque quando você está em equilíbrio, a experiência chega para você, você, sei lá, às vezes é uma experiência um pouco mais áspera, um pouco mais suave. Se ela for uma experiência um pouco mais áspera, dentro do conceito humano entra um monte de filtros. O humano, a consciência humana começa a filtrar tudo, toda aquela informação. Então, eu tenho esse conceito, filtra por aqui, passa nesse filtro, deturpa um pouco mais a verdade. Tá? Tem mais esse conceito, mais esse, mais esse, mais esse julgamento, e tudo isso vai deturpando a verdade. Quem já olhou um vidro, aquele vidro canelado, quem já olhou através dele, vai entender do que eu estou falando. É mais ou menos como se tivesse um monte desses vidros canelados ali na sua frente, cada um deles atrapalhando mais ainda a sua visão. Chega um momento que você nem entende o que está lá, ou o que está sendo mostrado, o que está lá realmente nem é o que você está conseguindo enxergar. Então, o ser humano ele deturpa todos esses filtros, todos esses conceitos, crenças e assim por diante, são filtros que fazem com que a verdade seja interpretada. E a verdade não é interpretada pelo ser humano. Ela é vivenciada e sentida, experimentada. Aí, a partir desse momento, você consegue saber o que é a verdade. Explicar de jeito nenhum, não dá para explicar a verdade. O que você passa da verdade são os conceitos do que você vivenciou. Tanto é
Cada um que pega a verdade, ele expressa a verdade de uma forma, porque ele vivenciou de uma forma diferente do que o outro. Eu estou vivenciando a verdade de uma forma e Jesus vivenciou de outra. Então, a forma com que eu vejo a verdade não é a mesma forma com que ele vê. Se eu fosse bater um papo com ele agora, a gente, em certo momento, ia ali começar a entender, começar a igualar as consciências, porque a dele, por ser o entendimento de si mesmo muito maior do que a minha, ia levantando a minha aos poucos. Foi o que ele fez com os apóstolos. Ele foi erguendo os apóstolos. O professor puxa os alunos para o seu nível de entendimento. A gente vê isso numa escola, numa sala de aula. O que o professor faz? Ele pega o seu conceito, o seu entendimento, a sua verdade que ele tem sobre a matemática, português, inglês, geografia e assim por diante, vai passando todos os conceitos. E faz o quê? Os alunos experienciar cada conceito através de exercícios, através de matérias. Por isso que às vezes repetem, não é nem porque você não alcançou, é porque você precisa repetir para que você entenda, para que você absorva a verdade por completo. Então, às vezes repete aquela aparência de problema, repete às vezes, dezenas de vezes, para que você realmente compreenda. Então, agora, a gente pode olhar para essa questão com um pouco mais de calma. Espero que seu coração agora, nesse momento, esteja mais calmo. Se é nesse momento de conflito interno ali, que na parte do ego, o ego ainda quer que você resolva assim, quer que você seja o herói, quer que você seja o curador, quer que você seja isso, aquilo, não tem importância isso. Um com Deus é maioria. Se você estiver com Deus, você será a maioria em qualquer lugar. Um iluminado é mais importante do que uma centena de milhão ou planeta inteiro do que não quer nada com nada. E essa verdade Jesus expressou como o meu pai deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. E nessa verdade também está uma parte do porquê o seu problema maior é o último para ser resolvido. O pai larga as 99 ovelhas para buscar aquela perdida. Jesus ficava mais próximo das prostitutas, dos ladrões, dos pessoal que tinha problema mesmo. Era essa galera de Jesus ali, era quem tinha problema. Quem tinha depressão, quem tinha. Tanto é que ele falou: o, os últimos serão os primeiros. O Sermão da Montanha é uma devoção às pessoas que estão, as ovelhas negras da família, os problemáticos, os pessoal que erra bastante. Esses são os que têm mais chance de crescer espiritual, por incrível que pareça. Porque eles saíram da bolha da zona de conforto. De alguma forma eles saíram. Na maior parte das vezes a gente não vê esse equilíbrio. E então você vê a pessoa se expressa como um morador de rua, um drogado, bandido, mas é, essas pessoas são as que têm mais chance de encontrar o reino dos céus. Jesus falou isso através da verdade, quando os apóstolos começou com muita bagunça ali, começou com muito preconceito com as prostitutas, ele falou, ué, as prostitutas verão o reino dos céus antes de vocês. E aí? Por que ele falou isso? Porque nem sempre
caminho que parece mais confortável é aquele que te leva ao, à experiência, que te leva ao aprendizado que você realmente necessita. Tem que deixar de lado isso. Então, voltando até nessa mesma questão, a gente dá muita importância para as coisas que a gente. Ah, eu sou engenheiro agrônomo, não sei o que lá, porque. Meu, tá dando muita importância. Isso é só o personagem que você está vivenciando, enquanto aqui no planetinha azul turquesa, chamado Terra, que a gente deu esse nome. Então, esse personagem desse momento é isso, engenheiro agrônomo. Mas você não é um engenheiro agrônomo, você é um ser espiritual. Você é uma individuação da consciência de Deus. Vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, essa dificuldade toda que a gente enxerga no caminho, que a gente encontra no caminho, não é o problema. O problema é o conceito que você tem dessas experiências. Como você está vendo elas. Elas vão continuar chegando se você estiver no caminho espiritual ou não. Elas vão continuar chegando. Vão continuar chegando. E a partir de agora que você já entrou no caminho espiritual, já conhece um pouco mais da verdade, já vivenciou a verdade, elas vão, meu amigo, elas vão vir com maior frequência mesmo, não tem conversa. Deus, que é o seu próprio ser, não vai te permitir ficar parado. Ele quer ver o seu crescimento. Quer ver você se enxergar como um ser de. Você não vai ter folga. Sim, literalmente, assim, do jeito que o pessoal fala, eu queria ter uma vida ali num sítiozinho. Esquece, meu amigo. Se você está enfrentando grandes problemas, grandes é, coisas ali, você está no caminho. É claro que você está no caminho um pouco mais áspero, mas está crescendo. Não se preocupe, você está crescendo. A partir de um momento, você não vai mais dar importância para a aspereza das experiências, então elas não vão mais te machucar. Porque o que machuca na experiência mais áspera, mais rude, é justamente a sua importância que você dá para ela. Imagina só, você vai ter que vivenciar uma experiência do espinheiro. Tá, eu preciso passar pelo meio do espinheiro aqui. Vai doer, vai doer um pouquinho. Mas se eu não me apegar, cada espetadinha que eu levar, eu logo passo. Agora, deu aquela espetadinha. Eu, espinheiro. Deu uma espetadinha. Nossa, aí eu fico, meu Deus. Espetou, ergo a mão. Ah, espetou mais os meus braços. Aí eu baixo o braço, espeta mais o braço de novo. Aí eu assusto e espeta de um lado, assusta desse e espeta do outro. Então, quanto mais carnaval você fizer, mais vai doer. O caminho espiritual, antes de você sair da dualidade, todo o caminho espiritual, ele serve tudo tem espiritualmente, Bíblia, Livro dos Espíritos, Véu de Ísis, pega tudo isso aí. Para que serve toda essa literatura vasta e gigantesca que a gente já tem? Para uma frase simples, para de reclamar, sai da reclamação, solta a reclamação, sai disso e vem pro equilíbrio. Para de reclamar mais. É um costume que a gente tem de reclamar. Porque a gente não consegue lidar com a situação e reclama. Porque se a gente não tivesse como resolver, ia lá, resolve, tá? Pronto. Mas como não tem, a gente reclama. É natural
do ser egóico ainda, que ainda não saiu da dualidade, que ainda está preso nos conceitos de bem e de mal, de certo, de errado. É, não tem mais esse problema. E o povo tá feliz aí. Enfim, eu até me perdi aqui o que eu tava falando. É, independente da aparência, problema que estiver se apresentando para você, preste atenção. Lembre-se, não se apegue à aparência do problema. Você tem como resolver? Sim, tá? Vai lá e faz. Não tem como resolver? Beleza. Deixa de lado na hora que você tiver, faz o que tiver para fazer, na hora que você tiver a possibilidade, você simplesmente está resolvido. Na hora que aparecer a solução, na hora que apareceu a chance de resolver, você vai lá e faz também. Então, por mais que seja dificuldade, que tenha, todo mundo tem, eu tenho, é, de, de se manter no caminho espiritual, porque não é fácil. É, o seu ser espiritual, a sua consciência espiritual vem trazendo à tona todas aquelas coisas que você não queria. Ou você estava protelando, ou você tinha medo, ou você não tinha conhecimento para lidar com aquilo. Enfim, vai vindo, vai vindo. Cada vez mais vai vindo. Vindo aqui, vai vindo ali, e vai sendo trazido. Conforme você vai angariando, você vai experienciando, vai trazendo à tona para que você olhe, para que você aprenda com aquela situação. Então, a questão é, se você parar agora, sair agora do caminho, largar. Ah, não quero mais mexer com isso. Se eu largar agora, o que vai acontecer? Vai estagnar. Todo aquele progresso espiritual que eu tinha, por exemplo, eu tinha, mas ainda não tinha experienciado dentro do meu próprio ser como a verdade, aquilo se perde, esvazia. Porque não é uma coisa que eu já saboreei. Então, essa experiência vai para o espaço. O que você já experienciou como ser espiritual, que você já vivenciou enquanto verdade, isso fica, né, intrinsecamente gravado na sua consciência espiritual. Isso você não perde mais. Mas, não sei se vocês já perceberam, mas tem aquele, uma curva de aprendizado, de autoconhecimento, que ela se dá assim, mais ou menos. Você vai experienciando, você vai experienciando, você vai experienciando, tudo intelectualmente. Com o ego, vai debatendo com o ego, com os conflitos, e vai, aquela curva e vai subindo. Tudo intelectualmente. Até que, opa, chega um momento que você experiencia aquilo, tudo que você estudou, que você debateu, que você conversou, que você meditou, tudo aquilo vira uma experiência empírica ali. Você experienciou mesmo na prática. Você sentiu a verdade vibrando no seu íntimo. Aí esse você não perde. Mas todo aquele estudo intelectual, aquilo ali vai separar agora, vai para o espaço. Então daí você tem que começar de novo, tem que pegar o ritmo de novo. Tudo isso leva tempo. Isso leva tempo e um trabalho demasiado. Para quem já estudou física, é mais fácil manter o carro andando, mesmo que devagarzinho, do que começar a empurrar um carro que está parado. Para quem já empurrou um carro aí que morreu aí, sei lá o porquê, e já tentou ajudar alguém a empurrar o carro na rua, meu amigo, o carro sair do estado de parado para começar a andar é um perereco. Então, Deus nos acuda, porque você tem que fazer uma força monumental. Mas quando o carro já está em movimento,
ele vai naturalmente mantendo o movimento. O esforço é menor. Então, se você está com dificuldade de estudo, essa questão ainda está pegando muito, não deixe de estudar, não deixe de meditar. Se você precisar fazer uma pausa, não deixe, faça, mas não deixe de se movimentar enquanto ser espiritual. Não deixe esvair todo aquele potencial que você está gerando. Porque todo estudo intelectual que a gente faz é o potencial que a gente gera na, na experiência da verdade, na experiência do espiritual que você está tendo. Tudo aquilo é um potencial que só vai se transformar em verdade em você a partir do momento que você saborear aquilo em meditação, que você soltou o problema. Soltou o problema, ele começa a se resolver sozinho. Quantos de nós não tivemos essa experiência? Depois de muito tempo se debatendo com aquela questão, e vem, e não, você se esforça e não vai, você levanta o muro cai, você levanta o muro cai, você confere todas as medidas, o, você confere o cimento lá nas proporções da massa, lá, tá tudo perfeitinho, você levanta o muro cai. Tudo isso é experiência. Para quem já leu sobre Thomas Edison, é esse mesmo exemplo. Ele fez, ele teve 900 e poucas tentativas para conseguir fazer uma lâmpada. Para conseguir fazer uma lâmpada funcionar, ele teve 900 e poucos erros ali. Tentou 900 e poucas vezes lá e errou. Todas essas vezes ele errou tentando fazer a lâmpada. Mas ele errou tanto que ele se tornou profissional em como não fazer. E isso é mais importante do que fazer. Por quê? Quando você erra, opa, isso aqui dá errado. Opa, por causa disso que deu errado. Então não posso fazer isso por causa, senão não vai funcionar assim do jeito que eu quero. Então você vai entendendo o processo. Agora, se você, por exemplo, faz certo da primeira vez, legal, certo da primeira vez. Mas se você muda qualquer coisinha inconscientemente, já tá tudo errado. Não funciona mais. Não funciona mais, porque você mudou. Aliás, você nem prestou atenção, mas mudou ali do jeito que estava sendo feito. Tinha que pôr esse processo primeiro, aquele processo primeiro, para depois aquele último. Mas como mudou ou inverteu porque era mais fácil, ou porque sabe-se lá, qualquer motivo que for, não vai funcionar. Por exemplo, se eu for fazer uma casa, se eu fizer primeiro o telhado para depois fazer as paredes e depois fazer a fundação, vai dar um chabu desgramado. Isso é uma casa tudo torta. Por quê? A sequência certa é fazer primeiro a fundação, depois as paredes, depois o telhado. Você faz logo o telhado, aí você vai ter que. Nossa, e agora? Como é que você faz para erguer o telhado na altura, sem quebrar, para colocar a fundação embaixo, para depois erguer mais um pouco para colocar as paredes embaixo e assim por diante. Entendeu? Quando você erra, você solve essa questão de errar. Você aprende, você está aprendendo, é o processo de aprendizado. É claro que você não vai errar deliberadamente para prejudicar alguém ou só porque você tá nem aí. Você errou porque você estava inconsciente da questão. Então você errou. Agora, a partir desse momento, você vai consertar. Beleza, não vou mais fazer dessa forma porque tem esse problema. Então aí você começa a caminhar. E cada vez mais que você caminha, que você entende, vai tendo uma percepção maior e mais ampla e mais profunda
da questão que está ali na sua frente. Então, olha só como é que é o mesmo exemplo da lâmpada. A lâmpada ficou tão bem feita que só alguns 10, 20 anos atrás é que conseguiram trazer um outro modelo de lâmpada que foi a fluorescente e depois a LED. Para você ter ideia de quanto bem feito estava a lâmpada depois de 900 vezes que ele errou. Então ele já sabia perfeitamente. Então demorou quase meio século ali para sem mudança nenhuma. A lâmpada não teve mudança nenhuma em mais de meio século. Porque não precisava, ela estava perfeita, estava ali redondinha. Agora que aperfeiçoaram um pouquinho mais, ó, ali a lâmpada. O mesmo se dá com todos essas aparências de problemas, esses conflitos que a gente está vivenciando. Você vai errar? Vai, bastante. Vai. Mas esse é o processo. A gente tem o aprendizado do autoconhecimento, do crescimento espiritual. Você vai errando aqui. Opa, esse caminho não serve. Opa, aquele caminho não serve. Por que que um mestre espiritual, mesmo ele falando a verdade, simplesmente copiando a verdade de um outro mestre espiritual, ele fala de uma forma com que ela chega no nosso coração e abraça? É justamente por isso. Ele se estrepou tantas vezes na experiência dele que ele tem a vivência do que você está passando, do quanto você está sofrendo, do quanto você está penando para chegar àquele entendimento dessa verdade. Por isso que quando ele fala contigo, ele te abraça. Quando você lê as palavras de um professor espiritual num livro, você sente ele te abraçando. É isso que a gente sente lendo Joel, é isso que a gente sente lendo Yogananda, e assim vai. Lao Tse, o Buda. É isso que a gente sente, porque esse pessoal passou pelas mesmas dificuldades que a gente. Eles tiveram os mesmos tropeços, os mesmos, enfrentaram as mesmas aparências, um pouco mais, um pouco menos, mas enfrentaram ali as mesmas coisas. Então ele sabe te mostrar o caminho. Você chegar, experienciar aquela verdade, a forma menos conflituosa. Então, não se prenda à aparência, conflito de que você não está alcançando, que você não está evoluindo, porque não tem o que evoluir. Você já é perfeito aqui e agora. Você só tem que perceber isso. E o processo de percepção da sua, da sua divindade é que é o probleminha ali, que você, às vezes, porque a gente tem esses filtros assim que vai deturpando tudo. Então não se preocupe. Mantenha-se firme no caminho. Muito importante isso. É muito importante. Porque essa firmeza no caminho, mesmo que com toda a dificuldade, mantenha-se firme, porque frutificará. O esforço de hoje é o fruto de amanhã. O plantio de hoje é o fruto de amanhã. A sementinha de hoje é a árvore de amanhã. Então, tenha paciência consigo mesmo. Tenha compaixão consigo mesmo, pois o seu caminho é difícil. Olha quantas pessoas têm a coragem de fazer esse caminho, porque a maior parte das pessoas vão na igreja de domingo, saiu da igreja, acabou. O nosso caminho não tem essa de igreja, tem essa de culto, tem essa de ritual. A gente é todo momento, meu amigo. Ali. Você se deparou com a ilusão, você tem que sentar e meditar. Não desista. Não é esse o caminho. Você vai só prolongar a sua jornada. Enquanto você poderia estar vendo novos materiais, novas verdades, experimentando
novas coisas. Você tá ali batendo no mesmo prego que uma forma toda errada e ele não vai entrar daquele jeito, enquanto você não entender. Eu espero que tenha ficado bem entendido, ficado bem, sim, tenha chegado de fato no coração de cada um de vocês, para que essa verdade, essa percepção, caminho tenha se firmado na consciência de vocês, para que dê um impulso suficiente para que vocês dêem um passo a mais. Ou percebam que já estão dando esse passo a mais. Porque na maioria das vezes a gente já está dando o passo e a gente não percebe. Essa é a questão. Porque como nossos passos são mais curtos, mais aqui um passinho mais curtinho mesmo. Então a aparência é que a gente não mudou muito. Também um exemplo muito bom disso é quem é pai de criança. Pra gente, a criança demora uma eternidade para crescer. Pro vizinho, para um parente mais distante, na hora que vê a criança fala, quanto cresceu! Nem parece aquele pititiquinho de antes que eu pegava no colo, agora já tá do meu tamanho. Por quê? Para aquela pessoa passou-se. É, ela não acompanhou passinho por passinho, dentinho cair, o crescimento centímetro a centímetro. E você acompanhou, você que é o pai, que é a mãe, acompanhou. Aquela pessoa que estava lá morando longe, que viu só quando nasceu e agora, ixi, não acompanhou nada. Então para ela vai parecer, ó, foi assim mesmo. Mas é só uma aparência mesmo. Então, você agora que está aqui, lembre-se, você está caminhando, você está crescendo espiritualmente, ser espiritual. Não que seja ali uma coisa que você tenha que galgar, que você tenha que buscar, que você tenha que conquistar. Nada disso. O caminho espiritual é um reconhecimento do que você sempre foi. Esse é o fato. Você sempre foi um ser espiritual perfeito, iluminado, onipotente, onipresente, onisciente. Mas, como você nunca experienciou nada essas suas capacidades normais, você não tem como usar. Voltando até o exemplo do bebê, o bebê acabou de nascer, tem as perninhas, mas não tem a força, porque nunca usou as perninhas, e nunca, e não tem o- a experiência ali, o sabor de usar os músculos, de nada, não tem nada. Então as perninhas fraquinhas, nunca foram usadas. É novinha em folha, nunca foram usadas. Então, suas percepções espirituais estão se desenvolvendo, elas já estão ali. Mas como nunca foram usadas, então estão ali meio que atrofiadas ali, você não usa, estão meio atrofiadas. Então, a meditação, o mergulho para dentro de si mesmo, o autorreconhecimento, vai trazer esse fortalecimento para você, esse vigor, essa, essa certeza, essa firmeza no caminho. Não desista, não desista, tá bom? Então, um beijão no coração de todos vocês. Seja uma semana de muita alegria, muita iluminação. Espero que tenha realmente esse bate-papo tenha acalmado seu coração para que você tenha mais tranquilidade, mais firmeza no seu caminhar espiritual. Tenha sempre a certeza de que, mesmo os mais simplórios ou mais pequeninos passos, são passos. Não se iluda achando que você vai crescer, não sei o que lá, gigantescamente. Não. Seja feliz com o seu caminho. O seu caminho é diferente de todos os outros.
tá bom? Então, beijo no coração, fiquem com Deus, com a graça de Deus, que é o seu próprio ser. Mas